bíblica ela parte de um ponto e desse ponto ela vai crescendo. A revelação, o entendimento das Escrituras parte de um ponto e vai crescendo. Quando nós falamos o plano da salvação, nós estamos aqui, tá? O ponto, o menor ponto. Tudo bem? Então, eu preciso entender as 3 cenas que a gente já tem falado bastante, não vou repetir hoje, senão pode ser que vocês não saberem, eu vou ter que entrar, então não vou entrar. Nervoso. Tá bom? Então, o plano da salvação das 3 cenas, tá? Deus e o homem juntos, Deus e o homem separados por causa do pecado e, através da cruz, a possibilidade de reconciliação, né? Tudo bem? Então, logo em seguida, a gente optou para expandir essa ideia. Tudo que for falado, vamos supor, vai estar ligado aqui. Começou aqui, vai enchendo, tá certo? De carne, de conteúdo, de informação. O problema principal que a gente tratou aqui foi a separação. Qual o motivo? Pecado. Pecado. E aí ele traz uma palavra para os judeus, mostrando que os judeus também são pecadores. Então, os gentios são pecadores, temos agora os judeus são pecadores, e no capítulo 3, verso 9, fica bem claro: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, certo? Todos pecaram, ou seja, os gentios são pecadores, os judeus são pecadores, e todos são pecadores. Capítulo 3, tá certo? Então, olha só o que ele está trabalhando. Lembra que aqui o problema da separação é o pecado? Nós temos lá aquela cena lá. Deus e o homem. Qual que é a questão? A questão que separa Deus e o homem é o pecado. Pecado. Observa que o tema que ele está trabalhando, que ele está apontando é aqui. Então, está vendo que a gente está aumentando a ideia? Aqui a gente só falou o que separa o pecado. Agora eu estou dizendo que todos pecaram. Eu estou aumentando esse assunto. No plano da salvação, um homem pecou. E aí ele já está expandindo que todos pecaram, né? Tipo, em geral, né? Tanto os gentios quanto os judeus. E aí ele afirma, não há nenhum justo, nenhum sequer, ou seja, todos pecaram. Tá? Por quê? Porque no início da carta ele apresenta o problema. Qual que é o problema? O pecado. Agora, logo em seguida, ele tem que, uma vez que ele apresenta o problema, que é o pecado, ele vai ter que apresentar a solução. Então agora ele vamos trabalhar esse tema muito forte agora, porque o pecado é a causa da separação. Tá certo? Então a gente vai trabalhar isso agora. Vejam no capítulo 3, verso de número 21. Já entendemos qual é o problema, não já? Vamos então, agora ele vai falar da solução para o problema. E na solução ele fala que se manifestou uma justiça que veio de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Ou seja, os profetas falavam que viria essa justificação e o Antigo Testamento falava dessa justificação. Tá certo? Até aqui. Justiça de Deus, verso 22. Pode ler aí, Carol, por favor? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha só aqui, gente, essa justiça de Deus, ela é
mediante a fé. O problema é o pecado e todos pecaram. E a justiça de Deus, eu vou colocar aqui a outra, a justiça que tira o homem dessa posição, a justiça que tira o homem dessa posição é a fé. Tá? Tudo bem? Justiça de Deus mediante a fé. Só que essa fé é vazia? Não. Fé em Jesus Cristo. Vou até colocar aqui, senão alguém pode falar, não, é só ter fé. E fé todo mundo tem. Fé. Essa fé tem um alvo. Fé em Jesus Cristo. Tá bom? Então o problema é o pecado, mas agora Deus manifestou a justiça dele para tirar o homem da situação. E essa justiça que tira o homem dessa situação é justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo bem? Verso 23. Pode ler, irmã Terezinha? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, a justiça é mediante a fé. Porque ele já apresentou. Todos pecaram e estão o quê? Estão da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Destituído. Lembra daquela cenazinha lá, nossa, aquele desenho lá que nós fizemos muitas vezes? Né? Sim. Deus ele está destituído da comunhão da glória de Deus. Então, se ele está destituído da glória de Deus, a única forma, entendeu, dele voltar é mediante a justiça que provém de Deus e que ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, sem essa justiça, sem fé em Jesus, não há justificação. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, observa que ainda que a gente está trabalhando, ele está colocando conteúdo dentro dessa cena sobre o pecado. Verso de número 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, Deus o ofereceu como sacrifício. Quem ofereceu como sacrifício? Deus ofereceu como sacrifício. Deus ofereceu quem como sacrifício? Deus ofereceu Jesus como sacrifício. Pelo seu sangue é que nós teríamos a justificação. Então aquela ideia, eu quero romper aqui uma ideia que vocês vão ouvir muito na vida cristã, porque é um erro, entendeu? Mas que pessoas que ainda não têm uma certa maturidade, não tiveram a chance de estudar, entendeu? Costumam falar. Alguém diz assim, olha, o diabo estava levando o homem pecador, e aí Jesus perguntou, qual o preço para você soltar esse homem pecador? Aí a pessoa disse assim, a tua vida, se você der a tua vida, eu solto ele, entendeu? Aí Jesus fala, então tá, então eu me entrego e solto o homem pecador. Aí, essa ilustração me faz entender que Jesus pagou para o diabo o preço das nossas vidas. Isso não é verdade. A ofensa foi contra Deus. O preço foi pago para Deus. A ofensa não foi contra o diabo. Então, essa ideia de que o diabo estava com a gente, com os pecadores, e que Jesus entrou no caminho. O diabo colocou numa gaiola, estava levando aquele monte de passarinho, que era símbolo dos homens pecadores. E aí Jesus vem e fala, o que você vai fazer com esse passarinho? Eu vou matar eles.
fala assim, não, eu te pago tanto e você solta os passarinhos. É isso, Jesus pagou o preço para o diabo, para que você pudesse ter vida. Não pagou preço nenhum para o diabo. Entendeu? Para Satanás, nada. A ideia é a seguinte. Um homem, já contei para vocês a história do juiz, lembram? Uhum. Aquela ideia. Como juiz, ele exerceu justiça. Qual foi a justiça? Justiça, condenação, separação. Como pai, ele exerceu justiça. Ele mesmo se ofereceu no lugar. Então, ele condenou e foi ele que pagou. O que o homem fez aqui? Nada. Deus condenou e Deus libertou. E isso é o que nós chamamos de graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que eu recebo sem que eu mereça. Você matou uma pessoa e alguém vem e diz assim, olha, você matou essa pessoa, mas eu vou perdoar os teus pecados. E vou fazer de você uma nova criatura. É um favor imerecido. Tudo bem? Tá? Verso 28. Pode ler, Caio. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ok. Concluímos. É isso que ele usa, essa expressão? Isso. Então, ele vai tirar, ele vem falando, e agora vai chegar numa conclusão. Na minha tradução fala, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Na sua, Terezinha? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. Olha aqui. Então, o homem, para sair dessa situação de separação aqui, só pode sair mediante a fé. Já, ele falou, concluímos, não é? Sustentamos que o homem é justificado. Lembra que o homem precisa de justificação aqui. Essa justificação, vou repetir mais uma vez, é diferente dessa. Ele está sendo agora justificado para sair da posição de condenado, de réu, para ser livre. Tá bom? Aqui foi feita a justiça da separação. Tudo bem? E essa forma de justiça aqui é só mediante a fé em Jesus. Só isso, está aqui a Bíblia. A pessoa fala assim, ah, mas eu faço tanta coisa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Fala aqui. Não é pelas obras. Independente das obras. Agora eu vou mexer com a cabeça de vocês um pouquinho. Independente das obras. O que é independente? Tem nada a ver. Mas Deus não quer que eu faça coisas boas? Deus quer. Isso vai entrar onde? No processo, que eu vou chegar mais aqui na frente, no processo de santificação. As obras acompanham o processo de santificação. Mas não são as obras que salvam. Tá bom? Agora, olha uma coisa louca. Tô achando que é tudo bom. Né? Aquele homem que estava ao lado de Jesus, ele teve uma vida talvez de crime. Na cruz. E por isso estava na cruz. Ele mesmo fala, estamos aqui porque merecemos. Mas naquele momento, ele teve fé em Jesus. O que foi suficiente para salvar aquele homem? Fé. Tá certo? Fé. A maneira de Deus enxergar é diferente da nossa maneira de enxergar. E eu preciso tomar muito cuidado, porque eu estou limitado em muitas áreas. Quando eu quero conhecer Deus, eu levo para Deus a minha opinião. Então eu chego lá, Deus, para mim isso é justiça, para mim isso é errado. E eu não quero dizer assim, não, deixa eu ver o que é certo e o que é errado na opinião de Deus, não na minha. E depois que eu conheço a lógica de Deus, eu falo, não, ela é superior à minha. Entendeu? Mas eu posso me bloquear no começo, porque eu levo a minha. Gratidão. Por que eu estou entrando nesse assunto aqui? Antes que vocês se percam, o que o pastor está vendo de Bíblia é isso? Eu estou entrando nesse assunto para mostrar para vocês e preparar vocês que estudar a Bíblia é
foi abrir mão da nossa ótica para procurar conhecer a ótica de Deus. Certo? Tem coisas que para mim no começo não fazia lógica. Depois que eu entendi, eu percebi que o conhecimento era muito superior. E hoje eu entendo que alguns não chegam nesse conhecimento porque se bloqueiam. Você sabe uma coisa pequena? Para a gente, um cara que fez mal a vida toda, falar algumas palavras e ser salvo, parece loucura. Mas no plano divino, não. Tá bom? Será que Jesus perdoou esse homem para causar algum impacto como testemunho dele? Sim, mas eu diria que é muito mais do que o testemunho dele. Por exemplo, você vai ver em toda a Bíblia, depois a gente vai mexendo, porque são só pequenos textos. Se vocês tivessem um embasamento forte bíblico, eu ia poder mexer em muitas áreas e vocês dizerem, nossa, realmente é profundo. Mas não adianta eu mexer em outros textos, porque isso não vai ajudar agora. Jesus queria não só impactar, mas queria comprovar, mostrar, exemplificar que a salvação é pela fé.